Olá, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula de número 3 do nosso curso de estudo de caso concreto de uma perícia judicial do trabalho. Na aula anterior, nós vimos a petição inicial, que é aquela peça elaborada pelo advogado do empregado, do reclamante, que dá início a todo o processo judicial do trabalho. No nosso caso aqui, nós vimos que são dois pedidos. O primeiro pedido de adicional de periculosidade, pela razão de que o reclamante trabalhava, ou melhor, era membro da brigada de incêndio da empresa. E o segundo pedido é uma indenização por perda de audição, por exposição ao ruído. E mostra ali um documento que comprova a perda de audição, traz ali o percentual das perdas e que por isso alega o advogado que a empresa expôs o empregado a nível acima de 84 decibel, que ele estava proibido de estar nessa exposição. E que por isso, então, a empresa tem a obrigação de indenizar o empregado pela perda de audição. E agora nós vamos analisar a contestação da empresa. E por que eu digo que é importante o perito ler antes de aceitar, entender o processo, entender o contexto? Saber o que o empregado está pedindo e o que a empresa está contestando. É importante porque você já ter uma ideia de que se você aceitar essa perícia, você vai ter que fazer dosimetria de ruído. No caso do ruído, se for calor, você vai ter que fazer o cálculo do IBUTG. Enfim, dependendo do pedido, você vai ter que fazer uma análise qualitativa ou quantitativa do risco apontado pelo advogado do reclamante. E lá na contestação, que é o que nós vamos ver agora, você vai ter uma ideia da versão da empresa em relação ao que alega o empregado. Porque é muito simples, o empregado chega no escritório de um advogado e conta a sua história, as suas pretensões, os seus entendimentos de que tem o direito, e o advogado, ele ouve aquilo, ele aceita aquelas argumentações do seu cliente, coloca no papel e protocola a ação trabalhista. A empresa, recebendo a notícia de que foi processada, está sendo processada, o jurídico vai tomar as medidas cabíveis e fazer a defesa. É o que nós vamos estudar agora. Então, você vai analisar a petição inicial, vai analisar a contestação e vai aceitar ou recusar a indicação, a nomeação como perito. Você pode recusar quando, por exemplo, vem lá uma situação complexa envolvendo ergonomia e você pensa, puxa, eu não entendo nada de ergonomia, se eu aceitar isso aqui, eu vou arrumar encrenca, vou arrumar para minha cabeça. E você declina da indicação, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos dar aqui uma paradinha. Eu vou rolar aqui a página. Aqui então, vamos rolar a página aqui. A empresa que nós vimos lá, a Inilbra, ela traz aqui então a contestação, que é a sua defesa daquilo contra aquilo que o reclamante está alegando. De início aqui, aí você vai ter que ir passando com paciência, vai verificar que a parte inicial aqui faz respeito à parte processual do trabalho, que não nos interessa como perito, né? Então você tem que rolar a página
e procurar onde é que está a contestação referente à periculosidade e à doença do trabalho. Então, ele começa dizendo aqui, preambularmente, da impugnação aos documentos juntados pelo reclamante, da prescrição quinquenal, aquilo que nós já falamos anteriormente, do contrato de trabalho, de horas extras, e você vai rolando porque isso aqui não nos interessa. Nós queremos a periculosidade, a defesa da empresa em relação à periculosidade e à doença do trabalho, a perda de audição. Eventuais domingos, folgas, então é questão de direito trabalhista propriamente dito, reflexo de horas extras, cautelas, integração de reflexos, vão passando, intervalo de jornada, e onde é que estamos aqui? Vamos chegar aqui, ó, do adicional de periculosidade, ausência de exposição a risco. Então, é interessante você ler, como eu já disse e repito, aquilo que o empregado alegou, agora o que a empresa está falando na sua defesa. Porque pela experiência, eu, por exemplo, no meu caso, já de início, nesse caso aqui, já deslumbrei, já entendi que seria uma perícia fácil. E agora, lendo o que é que a empresa alegou na sua defesa, né, que o reclamante pleiteia o pagamento adicional de periculosidade sob a alegação de que, durante todo o pacto laboral, atuou como brigadista, desenvolvendo atividades ligadas à prevenção de combate a incêndio, fazendo jus ao adicional previsto na Lei 11.901 de 2009. Contudo, tal alegação não corresponde à realidade fática e resta integralmente impugnada. Agora aqui, então, o advogado ele passa a desfilar as suas contrarrazões para demonstrar ao juiz de que o empregado não tem o direito ao adicional de periculosidade. O advogado, nesse caso, em todos os casos de perícia, ele faz a sua defesa e se dirige ao juiz, porque é o juiz que vai decidir se o empregado tem ou não tem direito. Mas acontece que, lá na CLT, no artigo 145, vem descrito lá que nas ações trabalhistas envolvendo insalubridade e periculosidade, o juiz deve nomear um perito, que pode ser um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Então, essas alegações todas, embora sejam dirigidas para o juiz, quem vai decidir lá ao final, no seu laudo, se o empregado está exposto àquela condição que gera o direito ou não. Então, nós veremos, quando entrarmos no estudo do laudo pericial, de que forma que o perito se manifesta, dizendo para o juiz, em outras palavras, que o empregado não tem o direito. Por que é que eu digo dizer em outras palavras? Porque quem dá a sentença é o juiz. Mas nesse caso da insalubridade, da periculosidade, das indenizações, o juiz dá a sentença dizendo que o empregado tem ou não tem direito, fundamentado no laudo pericial. Então, o próprio advogado aqui no caso, ele já dá uma linha de entendimento para você que é o perito entender, só nessa leitura aqui, se o empregado tem ou não tem o direito ao adicional pretendido. No caso aqui, ao adicional de periculosidade, né? Então, nós dizemos em direito que isso é entrar no mérito. Quando nós chegarmos lá no ponto da elaboração do laudo pericial, você vai entender o que é que o perito faz, de como que o perito se manifesta, de como que o perito informa para o juízo, em palavras técnicas fundamentadas na legislação, que não existe no ambiente de trabalho a condição que o empregado alegou ter que lhe garantia o direito ao adicional. No caso aqui, o adicional de periculosidade, tá certo? Vamos então agora passar lá para a questão da doença ocupacional, a perda de audição. Aqui então, aqui está, ó, chegamos aqui na página 16 da contestação, ausência da alegada doença ocupacional.
E o advogado passa a fazer um desfile aqui. O reclamante pleiteia indenização por danos morais sob a alegação de que desenvolveu perda auditiva bilateral em razão da exposição contínua ao ruído excessivo no ambiente laboral, sem o fornecimento da proteção adequada, imputando à reclamada, no caso a empresa, a responsabilidade pelo suposto agravamento da condição de saúde. E aí ele passa a desfilar as suas razões de contestação, dizendo que durante todo o vínculo empregatício a reclamada cumpriu rigorosamente com as normas de segurança do trabalho, ofereceu os EPIs, recebia EPIs adequados, inclusive protetores auriculares, passava por exames periódicos admissionais e demissionais realizados por equipe médica. Continua dizendo, o reclamante encontra-se plenamente apto ao exercício de qualquer função, uma vez que, na realização do exame periódico, o funcionário fora considerado habilitado, inexistindo doença ocupacional alegada. E aí ele vai adiante, traz aqui um documento lá do PCMSO, do exame médico, né? Aqui, médico responsável pelo PCMSO, e vai dizendo nas suas palavras, usando do juridiquês, de que o empregado não tem o direito ao adicional à indenização por perda de audição. E não vou perder tempo aqui lendo todo isso aqui, né? Depois você pode ter acesso e fazer uma leitura completa. Dessa forma, então, você, o perito, você já tem a noção necessária para os primeiros entendimentos da existência ou da inexistência, no caso da periculosidade. Agora, aqui no caso da doença do trabalho, nós vamos ver que já é um assunto mais técnico, que exige conhecimento de higiene ocupacional, de dosimetria de ruído. É o que nós veremos lá na sequência do nosso trabalho, quando nós chegarmos nas diligências periciais. Ok? Chegamos então ao final aqui dessa nossa aula, em que nós estudamos a contestação da empresa. Na próxima aula, na aula de número 4, nós vamos fazer uma análise da indicação do perito, da ata lá da primeira audiência, em que o juiz nomeia você perito no caso aqui que estamos estudando. Vamos lá? Daqui a pouco te vejo na próxima aula. Valeu, um abraço, tchau, até!